Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. No Dia da Consciência Negra, Brasil é paralisado com imagens de uma violência até a morte por seguranças de um supermercado. O laudo inicial da perícia indica que após assassinato que não existe racismo no Brasil. No Brasil isso não existe aqui. Emergencial da vacina contra a Covid-19. Ocorre 5 dias após o início do trabalha com arte nas periferias da capital. Enfim, várias dificuldades que a gente tem. No estado da Geórgia, com noite. Reitor da José Vicente, professor titular da faculdade, pode fazer da Cultura. Boa noite, professor. E no Dia da Consciência Negra, no país foram cenas de violência contra anos, foi espancado até a morte. João Alberto Silveira, uma mulher, segundo testemunhas ouvidas com uma fiscal de caixa que se sentiu ameaçada e chamou seguranças. Então João foi levado para o estacionamento onde a agressão começou. Pessoas indignadas que filmavam a agressão foram ameaçadas por uma mulher que seria funcionária do supermercado. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja. Não, mas você não pode, gente. Não pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele deu lá em cima. Minutos depois, as imagens mostram a vítima desacordada. Em seguida, com a chegada do SAMU, médicos tentam reanimar João Alberto, que já estava morto. A perícia inicial apontou asfixia como provável causa da morte. Em nota, o Carrefour lamentou o incidente. Disse que encerrou o contrato com a empresa de segurança que dará suporte para a família e que desligou os funcionários envolvidos. Os homens que espancaram a vítima até a morte foram presos em flagrante. Hoje, a prisão foi convertida para preventiva. Um deles é Giovanni Gaspar da Silva, que é policial militar temporário. O outro é Magno Brás, segurança da loja. Eles são funcionários da Vector Segurança. A empresa Vector informou por meio de nota que se solidariza com a família da vítima e que não tolera nenhum tipo de violência. Segundo a Polícia Federal, a Vector tem cadastro regular, mas Giovanni Gaspar da Silva não possui registro para atuar como segurança. A investigação trata o crime como homicídio qualificado por motivo fútil. Ainda não se sabe o que provocou o desentendimento. João chegou a dar um soco em um dos seguranças que não apareceu no vídeo, mas foi confirmado pela polícia. O fato é que outras pessoas vinculadas a esse supermercado se omitiram no socorro desta vítima, permitiram com suas ações que os demais continuassem a custodiá-la, a agredir e então chegassem naquele resultado que se chegou, que foi o óbito desta vítima. São situações inadmissíveis por parte destes funcionários e que, de modo algum, autorizam façam essas agressões, muito embora um deles tenha sido momento em todas essas diligências indicativos de que a cor da pele da vítima tenha sido dessem todos esses fatos. Na área de direitos humanos, da cidadania, para também avaliar as questões de segurança que tem prestado trabalho em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que eventualmente na orientação da fiscalização do trabalho. Teve boa parte do dia entre os assuntos de supermercados francesa já esteve envolvida em outros episódios de violência e descaso.
Em agosto, um funcionário de uma unidade da capital pernambucana faleceu durante o expediente. O corpo foi coberto com guarda-sóis e cercado por caixas para que a loja seguisse em funcionamento. Na época, o Carrefour pediu desculpas à forma inadequada que tratou o falecimento do funcionário. Em 2018, uma cachorra que estava no estacionamento de uma das lojas de Osasco, na Grande São Paulo, morreu após ser envenenada e espancada por um funcionário. O Carrefour não socorreu o animal. E agora nós vamos conversar com o repórter Raí Quadros, que está em frente à loja onde ocorreu. Boa noite. Está em frente ao Carrefour aqui da Zona Norte de Porto Alegre. Movimentação porque a polícia acaba toda a galera, todo o pessoal que... O que acontece é que durante se reuniram aqui em frente à morte do João. Eles invadiram, a polícia chegou. Os manifestantes acabaram deste supermercado a um posto. A polícia a parte de baixo do mercado. Agora à noite, a gente até tem... porque a gente foi atingido, inclusive, por os manifestantes disso. Então, teve muita confusão. Acompanhou durante toda a tarde dessas manifestações pela morte. Da perícia, o laudo oficial deve ser para o estúdio. Contigo, Karen. Tá certo. Boa noite para você. Roberto Silveira de Freitas se espalharam. Capitais registraram manifestações. O repórter Jerônimo Moraes. A perícia não tem data para ser reaberto. Jerônimo, nós não ouvimos, não sei se você me ouviu exatamente no momento. Informações, por favor. Vamos chamar. Fogo e muita confusão. Desesperada, pânico. As do supermercado ficaram com as marcas da... viram um tapete de vidro estilhaçado. Alvo de vandalismo. A tropa de choque da Polícia Militar teve que isolar a rua para conter a confusão. Em Porto Alegre, manifestantes invadiram o supermercado onde o crime ocorreu. Grades do estacionamento foram destruídas. Mais cedo, houve um protesto em frente à loja, que reuniu gente de todas as idades. Um grupo de quilombolas levou uma faixa contra o racismo. Também houve um buzinaço de carros e motos que passavam pelo local. No Rio de Janeiro, dezenas de pessoas entraram em uma loja do Carrefour na Barra da Tijuca. Eles encheram vários carrinhos e travaram os caixas para que ninguém conseguisse fazer compras. A manifestação foi pacífica e o supermercado acabou fechando as portas. Em Belo Horizonte, moradores também se reuniram para protestar em frente a uma unidade do supermercado no centro da cidade. Em Brasília, manifestantes entraram em uma loja do Carrefour e protestaram por justiça. Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Bom, professor, na sua opinião, qual o peso do racismo e do preconceito nesse caso específico? Todo, a ponto de ceifar a vida de um cidadão brasileiro que foi com a sua esposa fazer uma compra no supermercado e voltou dentro de um caixão. Essa é a força do nosso racismo. Eu estou muito
ruim hoje. Eu imagino que o senhor esteja muito emocionado e a sua batalha é árdua, a gente acompanha todo o seu trabalho e é lamentável o senhor ter que se dar conta de uma cena como essa no Dia da Consciência Negra, é realmente muito triste. E o que eu queria comentar aqui com você é que esse tipo de crime, professor, já aconteceu outras vezes em locais parecidos. As empresas alegam que os funcionários são terceirizados, que eles não deram essa orientação, contratam grandes advogados e acabam saindo impunes na maioria das vezes, né? O que já não passou da hora de mudar esse cenário, da gente derrubar o apartheid brasileiro? O que precisaria ser feito para acabar de uma vez por todas com esse tipo de situação que é tão recorrente no Brasil? Que os antirracistas se levantem. Nos Estados Unidos, homens, mulheres, jovens, crianças, políticos, artistas, personalidades da música, da dança, jogadores de futebol, todos ajoelharam-se, todos disseram que vidas negras importam e todos exigiram que o governo e que a polícia fizesse a mudança e a transformação. E aqui são só os negros que estão se levantando. Mas esse não é um problema do negro. Esse é um problema do nosso país. É um problema do negro, é um problema do branco, é um problema do governo, é um problema da nossa nação. E quando joga esse peso para o negro se levantar, se rebelar, incendiar supermercado, entendeu? Está sendo de novo, né, uma outra subjugação. Está sendo uma outra brutalidade, uma outra violência contra o negro. Nós já construímos esse país, nós trouxemos ele até aqui. Agora não pode deixar esse peso para a gente resolver o problema do racismo, que não fomos nós que construímos. Doutor Saldiva, qual deveria ser o papel do poder público? O que a União precisa fazer para melhorar essa situação que acontece constantemente e a gente sempre acaba com um desfecho parecido? Bom, não é a primeira vez que essa rede comete barbaridades com a segurança. Bom, eu não vou falar do racismo primeiro, vou deixar claro, porque eu vejo o racismo, eu observo o racismo, eu constato o racismo, mas eu nunca sofri. Então, talvez eu não seja mais adequado. Agora, constatando como um observador dessa tragédia que ocorre no Brasil, o que acontece? Essas empresas têm um poder econômico gigantesco e sempre dizem que foi uma terceirizada, como se não houvesse... Participação e responsabilidade por aqui. A pessoa não entra na empresa terceirizada para comprar uma coisa, ela entra no Carrefour. Então, isso significa que a responsabilidade do que acontece ali dentro, por mais que você coloque, querendo jogar, quer dizer, não, a empresa, eu fiz o distrato da empresa, eu não tenho nada a ver com isso. É lógico, né? Você quer eximir a sua responsabilidade. Mas a gente vê, por exemplo, que tem uma funcionária do Carrefour, com o crachazinho do Carrefour, ameaçando as pessoas que estavam filmando para depois denunciar aquilo. Então, isso é um espírito meio... E sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar até no que vai acontecer depois. Eles vão fazer um dia, vão pegar uma parte da renda de um dia, fazer o dia da identidade racial e passar um pano nessa história, querendo livrar as suas mãos que são sujas de crimes. Portanto, Paulo, só complementar esse raciocínio seu que você está dizendo da funcionária do Carrefour que estava lá impedindo que se filmasse. Mas a pergunta que se coloca, onde é que estava o gerente desse supermercado? Pois é, o gerente não... estava o supervisor. E se estourar, vai estourar para aquela secretária, vai acontecer. Então, não sobe. Por isso que eu acho que, no jeito que está no Brasil, eu não tenho muita esperança que a responsabilidade mude. Mas talvez os hábitos do consumidor possam decidir o que vai acontecer que tipo de loja você vai comprar. E o vice-presidente Hamilton Mourão lamentou a morte de João Alberto e disse que não existe racismo no Brasil. Já o presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o crime e ignorou o Dia da Consciência Negra. Logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro publicou um post agradecendo ao ex-jogador Pelé pelo mimo que recebeu, uma camisa do Santos autografada e com uma dedicatória. Obrigado, Pelé. Bom dia a todos, escreveu Bolsonaro sem qualquer menção ao Dia da Consciência Negra. Já o vice-presidente, general Hamilton Mourão, ao chegar ao Palácio do Planalto no início da tarde, falou sobre o assassinato de João Alberto Silveira Freitas.
Segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer. Né? E questionado se via racismo no caso, respondeu. Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso, né, aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Professor, apesar de lamentar a morte, como vimos, o Mourão disse que não existe racismo no Brasil. O que te chama mais atenção nessa fala do vice-presidente? Nenhuma, não chama nada de atenção. Ele já disse isso em alto e bom som, né? Ele já disse anteriormente que o grande problema do Brasil é a preguiça dos índios e a malandragem dos negros. Né? Ele escreveu isso, ele disse isso, de modo que ele não está deixando de manter o seu script. Agora, é um desonesto intelectualmente, porque qualquer um que queira se debruçar sobre os livros, sobre os números e sobre os dados, saberá exatamente do que nós estamos falando. Ele também é um oportunista e maquiavélico, porque ele sabe de tudo. Ele é um general formado nas melhores academias. Então, ele sabe como é que ele joga as palavras para, com esse negacionismo, né, ou omitir a responsabilidade do Estado, ou mesmo estimular que esse estado de coisa aconteça. Afinal de contas, não existe racismo. Né? E, por fim, ele, do ponto de vista mental, ele tem uma perturbação. Porque se um presidente da República, um vice-presidente da República, com um país em chamas, ele está dizendo que não tem racismo, ele está dizendo que não tem nada a ser feito, que ele só lamenta. Tem uma outra fala que me chamou bastante atenção. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também afirmou hoje que não existe racismo no Brasil e que isso é coisa da esquerda. É verdade. Então, todos nós somos da esquerda. Todas os pesquisadores desse país são de esquerda. O presidente do Supremo Tribunal de esquerda, o presidente da Câmara, do Congresso, não é? Todas as pessoas e instituições que combatem o racismo no nosso país, aqueles constituintes que colocaram na Constituição que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, todos aqueles que acabaram nesse exato momento no judiciário de constituir um grupo de trabalho para combater o racismo dentro do judiciário. O Dias Toffoli criou um grupo de trabalho para combater o racismo dentro do judiciário. E todos nós que, todos os dias e todas as horas, nessas bancadas, denunciamos isso. Você se lembra? Nós falamos aqui do supermercado Ricói, que o jovem negro foi amarrado, amordaçado e foi agredido com fios elétricos. No caso do supermercado Extra também. Você se lembra do supermercado Extra? O segurança deu o tal do mata-leão, ficou 9 minutos em cima de um jovem negro, matou na frente do gerente e do diretor do supermercado. Ninguém interferiu. Né? De modo, e não se falou ainda, mas tem o caso que é antecedente do Carrefour, em 97, que o Januário, né, que estava na sua EcoSport, aguardando a esposa que fazia a compra, foi confundido como um ladrão, porque estava num carro novo e bonito, foi levado para o quartinho do segurança, foi espancado e teve sua mandíbula quebrada. E o Carrefour disse a mesma coisa. Olha, eu sinto muito, acabei de mandar embora o segurança e eu quero dizer que nós temos protocolos e procedimentos. Esses protocolos e procedimentos nos entregam isso, porque o protocolo que funciona é um outro. De modo que o general Mourão, além de prestar um desserviço para esse tema, ele não é digno do respeito de nenhum brasileiro, nem negro, nem branco. 3 em cada 4 mortes violentas no Brasil são de pessoas negras. Homens, jovens, pretos e pardos são as principais vítimas. Os dados são do Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o levantamento, o homicídio de pessoas negras cresceu 11,5% entre 2008 e 2018, último ano com dados disponíveis. Entre os brancos, houve uma queda de quase 13% no mesmo período. Ainda segundo o Atlas, o risco de um homem negro ser assassinado no Brasil é 74% maior do que em comparação ao resto dos grupos populacionais. No Rio Grande do Sul, onde negros são 16% da população total do estado,
Estado, há 30% mais chance de uma pessoa preta ou parda ser assassinada do que uma pessoa não negra. Tanto os governos, através das suas secretarias de segurança pública, quanto o Poder Judiciário e o Ministério Público precisam interromper essa política de morte que hoje é celebrada no campo da segurança pública no país. E o mais grave, que a gente tem um processo penal que se ampara em institutos ultrapassados e vagos, como a ideia de fundada suspeita, que é, ao fim e ao cabo, uma porta de entrada para ações abusivas por parte do Estado na vida e na casa das pessoas negras. Isso precisa mudar e é fundamental que as instituições se comprometam com isso. Entidades do setor de vigilância patrimonial repudiaram a atuação dos 2 vigilantes que espancaram até a morte João Alberto Silveira Freitas. As imagens mostram os seguranças dando pelo menos 15 socos na vítima. Já no chão, o homem é imobilizado e sufocado. Nada nestas imagens faz parte do procedimento padrão de um vigilante privado. Todo o treinamento de abordagem, todo o treinamento de identificação, tal, ele é sempre feito sem tocar na pessoa. O vigilante tem orientação para chamar a polícia. Evidentemente que houve abuso e, mais do que abuso, houve crime. O Brasil tem quase 550 mil vigilantes. 91% desses profissionais são homens. A maior parte tem entre 30 e 49 anos. Para conseguir licença para exercer a profissão, é preciso passar por um curso com 200 horas de aulas. Abrange várias disciplinas, desde relações humanas no trabalho, toda a linha de direito, inclusive os direitos humanos. E o mais importante, para que ele inicie um curso de formação ou de reciclagem ou de extensão em qualquer da atividade da segurança, ele passa por um exame psicológico. A Polícia Federal é responsável por fiscalizar a atividade. Estimativas de associações da categoria são de que em cada 3 empresas legais, uma é clandestina. Há fortes indícios da participação de milicianos em empresas de segurança formais e informais. E seria necessário, portanto, uma maior regulação deste mercado de segurança privada e investigações amplas, extensas e em profundidade para que esses grupos não atuassem na subtração das prerrogativas estatais de mediação de conflitos e de uso da força. Professor, inevitavelmente esse caso está sendo comparado ao assassinato de George Floyd, que foi sufocado por policiais nos Estados Unidos. Caso que gerou muita polêmica, comoção, grandes manifestações. Mas até que ponto essas reações causam mudanças efetivas e duradouras na sociedade? No nosso caso, até ponto nenhum. Nós estamos há 132 anos denunciando as mesmas coisas. Nós estamos nessa bancada, eu estou aqui há 5 anos falando as mesmas coisas. E a gente não consegue avançar por esses posicionamentos do negacionismo, dentre outras coisas. O vice-presidente nega também, não houve ditadura. Enfim, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem um papel que é das instituições, tem um papel que é da lei, mas tem um papel que é da sociedade civil. Se a sociedade civil não se rebelar diante de uma coisa dessa natureza, se ela não fizer um ato civil de manifestação, de repúdio a esse tipo de coisa, se não exigir, como disse o Saldiva, que essas empresas tenham atitude, tenham compromisso, e haja de forma correta. E se não, se for até o caso boicotar essas empresas, nós não vamos conseguir dar um salto adiante, porque, infelizmente, a impunidade é ainda que prevalece no nosso país. E quem tem dinheiro consegue fazer uma nota, dar um dia de renda grátis para qualquer outra atividade e depois a vida segue como se nada tivesse acontecido. Agora, doutor Saldiva, a maior suspeita é que a morte tenha sido por asfixia. Quais órgãos precisam ser atingidos? É uma morte rápida, fácil? Como se dá a asfixia? Não, é uma morte muito difícil e pelo que eu vi no filme, não há uma esganadura, você não impediu a passagem do ar do sangue para o cérebro, você impediu que o pulmão expandisse pelo peso das pessoas que se colocou em cima do tórax da pessoa, impedindo que a bomba pulmonar funcionasse. Isso é uma morte lenta, agônica e desumana. E quando se falou também da violência, das diferenças de morte por violência, não é só por violência que os negros morrem mais. Ajustados por renda, as mulheres negras morrem mais no parto.
os homens negros morrem mais por infarto cerebral e câncer. E mostrando que a desigualdade que existe, ela vai além do campo desse campo óbvio. Ela é silenciosa e ocorre no Covid, na Covid-19. O vírus também, não é? Ele mostrou uma predileção maior taxa de letalidade em pessoas negras e pobres. Então, não é só desigualdade, é também um componente racial. E você vai ver a seguir. Ainda restam 100 bilhões de reais do orçamento federal para gastos com a pandemia do coronavírus. E ainda, estudo conclui que pico de transmissão da Covid-19 ocorre nos 5 dias após o início dos sintomas. Aguarde que nós voltamos já já. O governo ainda tem 106 bilhões de reais em caixa para gastar com a pandemia do novo coronavírus. Os números detalhados foram apresentados hoje pelo Tesouro Nacional. Em meio a uma nova alta de casos e mortes por Covid-19 no Brasil, o governo federal ainda tem quase 20% do orçamento de combate à pandemia não executado. São mais de 100 bilhões de reais disponíveis. O levantamento do Tesouro Nacional mostrou que a previsão total de recursos é de 577 bilhões e 600 milhões de reais. Até hoje, os desembolsos somaram um pouco mais de 471 bilhões de reais, ou 81% do previsto. O auxílio emergencial responde pela maior fatia, mais de 260 bilhões de reais já pagos. Restam 60 bilhões de reais em caixa. Em seguida vem o auxílio para estados e municípios. Foram repassados mais de 78 bilhões de reais, menos de 1 bilhão de saldo. A cota destinada ao Fundo Garantidor de Operações e de Crédito foi quitada. Em quarto lugar aparecem as despesas adicionais com o Ministério da Saúde, 35,5 bilhões também já quitados. O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda consumiu quase 30 bilhões de reais, saldo de mais de 22 bilhões. Ainda de acordo com o Tesouro Nacional, a União reservou 8,8% do orçamento da pandemia para ações diretas de combate à doença. Em nota, o Ministério da Economia afirma que as execuções das despesas com as políticas de combate à pandemia estão dentro do previsto e que é natural uma certa demora entre a autorização da despesa e o efetivo pagamento. E se a gente tivesse uma estratégia melhor de tentativa de identificação de pessoas que tivessem com vírus, de isolamento dessas pessoas, um acompanhamento mais sistemático, provavelmente a gente estaria gastando menos com internações. Para 2021, a proposta de orçamento federal para o Ministério da Saúde é de 135 bilhões de reais, 10 bilhões de reais a mais do que neste ano. O Planalto chegou a cogitar um corte de verba para a pasta, mas voltou atrás, depois de sofrer pressão dos aliados. Mesmo assim, o valor estabelecido fica bem abaixo do teto constitucional de quase 175 bilhões de reais. Não deve haver nenhuma limitação no momento, assim me parece, em relação aos gastos para a saúde. Isso é primordial no combate à Covid. A segunda onda está aí. Doutor Saldiva, o governo federal tem agido corretamente com a utilização dos recursos destinados à pandemia? Bom, é meio uma prática do governo, todos os governos. Quando você não quer gastar o dinheiro, você libera tarde, porque não dá tempo de gastar. Porque o gasto do dinheiro público, ele depende de licitações e uma série de normativas que fazem com que o dispêndio seja de fato difícil. Então, tem recursos represados, por exemplo, para alguns projetos do governo e também de pesquisa na Covid-19, que você anuncia que um determinado grupo de pesquisa ganha o dinheiro para resolver problemas específicos, só que o dinheiro não é liberado. O dinheiro não é liberado e se for liberado agora, às vezes você não consegue executar esse orçamento durante o ano. E aí cai para a saúde a pecha de incompetente. Então, isso foi feito também na educação, isso é uma coisa prática de vários governos, mas nesse caso específico da Covid, a gente podia tentar agilizar e antecipar o gasto para que ele seja efetivo. Porque o vírus ele não tem esse retardo de dispêndio, ele está voltando agora e ele não quer nem saber, né? O senhor colocou agora, está voltando agora. Se nós tivermos um pico, esses 100 bilhões restantes vão ser suficientes para dar conta dessa demanda? Eu acho, não sei, vai depender do tamanho do pico. Agora, uma coisa eu sei, que se ele ficar guardado lá no Tesouro e demorar para chegar, quando chegar tem muita gente que não vai poder se beneficiar desse evento, porque até onde eu sei, a morte é irreversível.
E o pico do contágio do SARS-CoV-2 ocorre nos 5 primeiros dias após o início dos sintomas. A conclusão é de um estudo de pesquisadores do Reino Unido que também analisaram outros 2 tipos de coronavírus. O convite para a festa de despedida de uma amiga era irrecusável. A estudante foi. Voltou para casa com a Covid-19. Minha mãe, que passou esses 5 dias comigo, me buscou no hospital, me levou para o hospital, consequentemente também pegou coronavírus. A fase mais aguda de transmissão é mesmo no início dos sintomas. A conclusão está neste artigo, publicado na revista The Lancet, por cientistas do Reino Unido. Segundo os pesquisadores, os pacientes de Covid-19 têm maior quantidade de vírus no nariz e na garganta, áreas consideradas como principais fontes de infecção, nos 5 primeiros dias após o início do sintoma. No caso dos outros 2 coronavírus, o pico ocorre geralmente na segunda semana da doença. Os autores sustentam que essa seria uma das causas para o novo coronavírus circular com maior facilidade do que os tipos anteriores. Portanto, é muito importante que, uma vez que você comece com manifestações clínicas que sejam possivelmente parte da Covid-19, você imediatamente exerça essas medidas de isolamento, de evitar contato com outras pessoas, etc., para diminuir a transmissão do vírus na comunidade. No caso do SARS-CoV-2, de acordo com o estudo, depois de 9 dias da doença, não foi encontrado nas amostras nenhum vírus ativo, embora as cargas virais permaneçam no organismo por mais tempo. Mas o artigo não detalha uma questão importante. Qual o potencial de transmissão dos pacientes assintomáticos? Por isso, enquanto não for encontrada a cura da doença ou aprovada uma vacina, é fundamental manter os cuidados básicos. Principalmente o uso das máscaras, quando você sai de casa, evitar locais aglomerados onde não haja ventilação, que são locais sabidamente de maior risco de contágio, e o isolamento social na medida do possível. Doutor Saldiva, os sintomas da Covid já são conhecidos, já discutimos bastante aqui. Agora, além dos assintomáticos, existem aquelas pessoas que têm 1 ou 2 sintomas e se sentem dispostos. Com apenas um sintoma, é preciso parar imediatamente e checar? Veja, sim, a pergunta hoje é que qualquer febre você tem que parar e se assegurar que você não tem coronavírus, tanto em seu benefício, uma vez que o tratamento precoce, as medidas de hidratação, eventualmente alguns anti-inflamatórios podem ser administrados e você melhorar o seu prognóstico. E também para as pessoas que circundam você. Esse estudo tem uma interpretação que precisa ser um pouco esclarecida. Evidentemente, a doença vai atingir seu pico de vírus na secreção traqueal depois que ela já está plenamente estabelecida no 5º dia. Quando ela decide se o indivíduo vai começar a melhorar ou ele complica a partir do 7º, 8º dia, quando ele for ter a forma grave. Só que, quando o indivíduo tem febre, ele já está isolado. Então, embora ele tenha muito vírus, ele não compartilha. O tigre está preso, você vê o tigre, mas ele está numa jaula, ele não tem contato. O problema são esses que são com sintomas que são inespecíficos, os pré-sintomáticos, que podem transmitir sem saber que estão transmitindo. Sim. E você pode conviver com alguém que, por não apresentar sintomas, pode te contaminar. Por isso que as pessoas têm, nesse momento, porque está voltando aonde? Através de restaurantes, através de festas, principalmente pequenas reuniões, porque ninguém aguenta mais ficar em casa. Mas como nós estamos na véspera de uma vacina, por que não aguentar um pouquinho mais para que a gente possa, não, digamos, pagar com essa, que eu acho plenamente natural, não estou fazendo juízo de valor, mas nós estamos quase ali para daqui a alguns meses ter uma vacina. Pois é, a gente viveu aí, uma falsa sensação de segurança. Então, muita gente acabou se programando, reservando hotel, fechando viagem, programando Natal com a família. Você acha que é melhor cancelar, adiar? O que a gente precisa fazer, Saldiva? Bom, eu não vou recomendar para ninguém. Vou fazer o que eu vou fazer em casa. Nós vamos passar o Natal isolados, Então, não é porque eu também não encontro o corona, porque eu tenho o risco de transmitir para os meus familiares. Então, você atua na linha de frente. Exatamente. Então, eu acho que é prudente nesse momento
que a vacina não vai ser a solução única, é óbvio, mas é um recurso que vai te dar mais segurança quando ela estiver disponível para você poder não prejudicar ninguém, principalmente a si próprio e as pessoas que você ama. E você vai ver em instantes. Donald Trump volta a falar em público que venceu as eleições nos Estados Unidos. E ainda, Pfizer e BioNTech pedem autorização para uso emergencial de vacina contra o coronavírus nos Estados Unidos. Nós voltamos já já, não saia daí. Depois de uma semana de silêncio, Donald Trump voltou a falar em público hoje. Durante o discurso, insistiu em dizer que venceu a eleição, apesar dos resultados indicarem o contrário. O presidente apareceu para anunciar novas regras que devem reduzir o preço de vários medicamentos prescritos. Durante o discurso, Donald Trump, ao criticar a indústria farmacêutica, deixou escapar que não tem certeza de que continuará na Casa Branca. I just hope they keep it. I hope they have the courage to keep it because the powerful drug lobby, Big Pharma, is putting pressure on people like you wouldn't believe. Mas em seguida voltou a dizer que venceu a eleição. Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, we'll find that out. Almost 74 million votes. Hoje, o estado de Wisconsin começou a recontar os votos em 2 condados. Para esta ação, Trump desembolsou $3 milhões. A recusa do presidente em reconhecer a derrota já causa incômodo e começa a ser contestada entre os próprios republicanos. O senador Mitt Romney, uma das figuras mais importantes do partido, fez duras críticas em sua rede social. Escreveu que é difícil imaginar uma ação pior e mais antidemocrática de um presidente americano no cargo. E depois da recontagem de votos, o secretário de Estado da Geórgia, que é republicano, certificou a vitória de Joe Biden. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Professor, o Donald Trump pode ganhar alguma coisa evitando reconhecer a vitória de Joe Biden? Pode ficar exposto na mídia, né? Ele é um homem de mídia, então ele vai continuar estando exposto na mídia, sendo debatido, sendo contestado. Agora, o fato é de que o povo americano, na sua maioria, já tirou ele do poder. E se ele não quiser sair da Casa Branca, seguramente o povo também vai tirar ele da Casa Branca. O fato é que ele poderia ter uma atitude mais digna, mais correta, mais assertiva e não colocar nem tantas dúvidas e nem tantas inseguranças num processo extremamente importante, né, estruturante de qualquer sociedade. Quando ele desacredita, né, a voz do povo, a voz das instituições, a voz das urnas, então ele coloca uma dúvida que pode ser muito perigosa. Então, por conta disso, tomara que o povo não precisa, né, tirar ele de dentro da Casa Branca. Mas, se preciso for, que o povo vai lá e faz como lá na Vidas Negras Importa, né? Saia daí. Doutor Saldiva, o que os Estados Unidos podem colher dessa resistência de Trump? Atraso das vacinas, aumento no número de casos e óbitos? Bom, essa situação no meio de uma crise econômica, sanitária, não deve fazer bem. Mas o presidente Trump, ele não é burro. Ele está simplesmente criando uma situação onde ele vai se apoiar como plataforma política para dizer que ele foi vítima de uma fraude. E vai esperar uma credulidade de um segmento mais, digamos, radical da direita dos Estados Unidos, que vai ter ele como um mártir. E, a partir disso, ele vai tentar reconstruir o seu protagonismo político. Então, isso não tem... No fundo, ele sabe que perdeu, tanto que ele verbaliza isso. Mas ele quer criar uma ideia de que ele foi vítima de um grande plot, porque esse povo vive de uma conspiração. Sempre eles estão lutando contra uma conspiração e ele está enfrentando um inimigo invisível. No caso, ele está dizendo que a indústria farmacêutica tirou ele porque ele estava peitando enfim, ele faz uma série de coisas desse tipo. Isso é parte das pessoas que têm essa liderança baseada no conflito, que vivem não do entendimento, mas do conflito e se colocam no papel de protagonismo central. No fundo, o presidente Trump está pensando nele, como acontece com as pessoas com esse tipo de personalidade. Pensam nele primeiro e depois vão ver o que dá para fazer para os Estados Unidos.
A Pfizer e a BioNTech deram entrada no pedido de uso emergencial de sua vacina nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo próprio presidente da Pfizer na rede social, que classificou como um dia histórico para a ciência. Agora está nas mãos da agência reguladora dos Estados Unidos o uso emergencial da vacina desenvolvida pela parceria Pfizer e BioNTech. Os testes, que estão na fase 3, apontaram eficácia de 95% contra o novo coronavírus e os voluntários não apresentaram efeitos colaterais graves. Caso o pedido seja aprovado, as primeiras doses podem chegar aos americanos em dezembro. Uma esperança para o país mais atingido pela pandemia. Os Estados Unidos registraram mais um recorde de casos e internações. Por dia, a doença já mata mais de 2.000 americanos. Hoje, a Organização Mundial da Saúde descartou o uso do Remdesivir para o tratamento da Covid-19. 4 estudos acompanhados pela OMS mostraram que o antiviral não teve efeito em evitar mortes ou o agravamento da doença em 7.000 pacientes hospitalizados. E mais um estudo descartou o uso da cloroquina no combate à doença. Coordenado por especialistas brasileiros, o estudo acompanhou cerca de 10.000 pacientes que tomam o medicamento por causa de doenças como lúpus e artrite reumatoide. A conclusão é que eles têm os mesmos riscos de contrair a doença que o restante da população. E o governo português prolongou o estado de emergência até 8 de dezembro para conter as infecções e preservar a estrutura hospitalar do país. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa vê com preocupação a possibilidade de uma terceira onda da pandemia entre janeiro e fevereiro. Doutor Saldivar, como vimos, Pfizer e BioNTech pediram autorização para o uso da vacina. Essa aprovação por lá nos beneficia de alguma forma aqui no Brasil? Beneficia sim. Veja, as vacinas, nós temos uma situação que tem que ser bem equilibrada. Como a vacina vai ser dada para milhões, você tem que testar bastante a biossegurança. Por isso que aquele fenômeno da interrupção da vacina da Coronavac, que foi na época até interpretado como um gesto político, eu acredito que qualquer morte tem que ser investigada para justamente você dar certeza que o processo está sendo colocado. E uma vez que se constate a segurança da vacina e algum tipo de proteção, eu acho que nesse momento, onde está se desenhando uma onda, um recrudescimento da epidemia, você pode acelerar o processo de aprovação, sim. Lógico que você vai correr risco, mas nenhum desses riscos vai ser maior do que o risco que a gente está vivendo agora. Então, eu diria que, assim, pessoalmente, eu não sou um epidemiologista, estou falando do ponto de vista de quem pega as consequências graves dessa doença. O meu viés sempre é que a morte por essa doença, quando ela é grave, felizmente, na minoria dos casos, ela é muito e muito pior do que efeitos colaterais das vacinas, que são muito mais testadas, né? E todas elas que foram testadas, a segurança delas praticamente foi absoluta. Você pode discutir a eficácia, mas alguma proteção ela vai conferir. Então, essa é uma coisa do tempo de hoje. Sim. E, Saldivar, depois da aprovação da Anvisa americana, quanto tempo pode levar para as pessoas começarem a ser vacinadas de fato? Não é assim, né? Porque você tem que produzir bilhões de vacinas. A pergunta é quem vai receber, a que custo. E nós vamos transformar essa vacina como um instrumento de igualdade, de proteção. Nós vamos dar para quem precisa ou para quem pode pagar. Esse dilema, eu acho que não está resolvido e nós vamos só saber porque ele não é regido por fatores científicos. Ele depende de valores, princípios e coisas que não são previsíveis. Porque no campo da política você pode esperar qualquer coisa, do sublime ao trágico. Nada me surpreende na política global e também na política nacional. Sobre os efeitos do Remdesivir e da cloroquina que nós vimos novamente nesse VT, muitos médicos e cientistas há tempo se mostram céticos com relação a esses medicamentos. Lhe surpreende de alguma forma? Não, no início ela foi uma tentativa de fazer, é mais ou menos como o da vacina que eu estou dizendo agora. Na ausência de algo palpável, você tentou alguma coisa. Só que a esperança desses remédios, ela não se materializou como uma bala de prata. Inclusive, até o discurso, né, fica meio cansado. Quer dizer, a cloroquina, que é um remédio barato, por que existe, qual é a força que está parando a economia para não usar um remédio barato esperando algum complô? Tudo isso é complô.
Então, infelizmente, a gente não tem ainda um remédio que previna a evolução da doença de uma forma significativa. E você vai ver a seguir a homenagem do coral da Universidade Zumbi dos Palmares ao Dia da Consciência Negra. E ainda, pandemia do coronavírus afeta trabalhos culturais nas periferias de São Paulo. Nós voltamos em instantes, fica com a gente. O retorno das atividades de lazer em São Paulo não chegou da mesma forma nas áreas periféricas da cidade. Nessas regiões, a ocupação das ruas com intervenções artísticas faz muita falta, como mostra a reportagem da Semaia Oliveira, do coletivo Nós Mulheres. Casas de show, cinemas e outras opções de lazer voltaram a funcionar na capital paulista. Mas nas periferias da cidade, onde a cultura acontece na rua, a paralisação das atividades artísticas continua. Na Fazenda da Juta, bairro da Zona Leste de São Paulo, o Festival Periferia Preta comemora 5 anos de existência. Gente na rua é, inclusive, a proposta da festa. Mas neste ano, a programação, que vai até o dia 29 de novembro, mudou para um formato 100% virtual. Para o coletivo organizador, a pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros desafios para quem faz arte nas quebradas. O que a gente vê agora contratando os artistas do território para fazer parte do festival, o quanto está sendo difícil para todos, sabe? Para além, assim. Financeiramente, de saúde mental também, enfim. Além disso, o universo online nem sempre é acessível. A gente está se esforçando, a gente quer contratar até um carro de som para passar pela quebrada, falando sobre o festival, mas entendemos que nem todas as famílias, nem todas as casas têm acesso à internet, né? E a pandemia chegou justo no ano que o coletivo conquistou um desejo antigo, o aluguel de uma casa que se transformou em centro cultural. A abertura do espaço depende agora da redução dos riscos à saúde. O espaço ele se chama Periferia Preta, Espaço de Artes Pretas e TLGBTQIA+. Assim que puder ser inaugurado, eu acho que vai ser incrível, porque a gente sente até no movimento da juventude já uma ansiedade de saber quando vai estar aberto, quando pode vir criar, quando vai poder fazer show, quando vai poder fazer uma oficina. Outro rolê tradicional nas periferias que faz muita falta são os sambas de rua. No Grajaú, distrito mais populoso da capital paulista, as rodas deixam saudade. Há 15 anos, aqui nessa rua, acontece aos domingos o Pagode da 27. A roda de samba reúne cerca de 200 pessoas semanalmente. Mas desde que a pandemia começou, o projeto não voltou das férias. E os únicos encontros que aconteceram foram virtuais, com 2 lives. Faz muita falta, porque todos os domingos eram dias de sentir muito orgulho, de, digamos, compensar todo o sofrimento que os trabalhadores sofrem ao longo de toda a semana. O Pagode da 27 traz muito essa mensagem forte de acreditar em quem nós somos, apesar de todas as dificuldades que a sociedade nos cria, né, para quem é preto, para quem é da quebrada, para as mulheres, de acreditar na felicidade, de acreditar no melhor. A paralisação das rodas de samba trouxe impactos econômicos variados, como a queda na renda dos músicos. No caso do Pagode da 27, há 5 anos, Ricardo Rabelo criou um ateliê para construir instrumentos. E agora, o espaço se tornou ainda mais necessário. A gente alimenta a alma com o que a gente faz aqui, mas a gente precisa do financeiro para poder estar seguindo também vivos, né? Então, o que acontece aqui, para a gente, além de terapêutico, ele é uma coisa que é necessário para a gente estar fazendo os instrumentos. Leandro também faz parte do grupo e, com menos apresentações, decidiu aprender a arte de construir instrumentos com Ricardo. Estamos aqui lixando a madeira e, de repente, bater um acorde diferente, a gente olha isso, aí já aumenta um pouquinho o volume, vai ouvir de novo. Então, é um espaço que realmente fez bastante diferença. Nesse tempo de pandemia e pessoal, para mim, uma diferença muito grande em crescimento pessoal, conhecimento, né? Esse é meu primeiro instrumento, que é um jacarandá da Bahia. E aí, o auxílio luxuoso aqui, aí
Vamos ver, né, se vai sair som mais pra frente ou não. Mas aí estamos terminando. E a roda de samba também faz muita falta para os comerciantes locais. Joelma deixou o mercado formal desde que se tornou mãe. Passou a vender lanches e porções para complementar a renda familiar. Com a paralisação, as perdas chegam a 70%. Aí eu comecei a abrir nas sextas, nos sábados, fazendo entrega via aplicativos para poder suprir essa falta no domingo, que nossa renda maior era essa. E a ansiedade para a volta do samba é grande. A expectativa da gente era que pelo menos em fevereiro voltasse. Mas se não sair uma vacina, se não tiver um controle dessa pandemia, desse vírus, a gente não tem esperança, infelizmente. Nós vemos ainda muitas pessoas aqui da Quebrada contaminadas com vírus e pessoas morrendo ainda. E o mínimo que nós fazemos é não criar situação para que mais pessoas sejam infectadas. Então, não temos previsão. Semaia Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia, para o Jornal da Cultura. Professor, nós gostaríamos somente de falar de festas e de bons feitos da periferia, como mostramos aí na nossa reportagem, mas infelizmente a periferia ainda reúne uma lista extensa de condições desfavoráveis, né? Falta de dinheiro, de estrutura, pessoas aglomeradas nessa pandemia, ou seja, a luta ainda é grande e é árdua pela frente. A gente se sente impotente e até com uma sensação de culpa, né? Porque eles pedem tão pouco, né? Ele quer uma madeira para fazer um cavaquinho, a outra quer uma iluminação para poder montar o seu santo, a outra quer só a rua, né, para reunir as pessoas e fazer um samba uma vez por semana. Ou seja, e sem isso eles fazem essa coisa maravilhosa, né? Faz pulsar a vida, faz todos sentirem-se pertencentes e todos sentirem que tem um caminho para percorrer, para alcançar e para superar. Enfim, então essa é a essência do povo brasileiro. O dia que o Estado, né, colocar um mínimo de infraestrutura para essa nossa periferia, a gente dá um salto de qualidade extraordinário. E eu queria fazer um registro público aqui de uma coisa fabulosa que eu vi ontem e que eu já faço um chamamento a todos os políticos que copiem essa ideia. Ontem nós fomos inaugurar nós fomos nomear a placa da Escola Luiz Melodia, né? O prefeito de São Paulo, atendendo a nossa solicitação e também de um grupo de outras instituições, nessa Semana da Consciência nomeou 12 escolas com o nome de 12 personalidades negras, os CELS, e uma delas, a Escola Luiz Melodia. E nós fomos ontem, então, conhecer essa Escola Luiz Melodia, um CELS. Olha que eu cheguei lá, eu fiquei simplesmente pasmo. Porque a escola tem um quarteirão, a escola tem uma piscina coberta e com água quente, ela tem uma piscina para criança, ela tem campo de futebol, ela tem quadra, ela tem um teatro para 300 pessoas e ela tem também um estúdio para fazer clipes, hip hop e coisas dessa natureza, para crianças, lá no fundo da Zona Leste, em São Miguel. Então, é isso que a nossa periferia precisa. Equipamentos públicos e principalmente equipamentos públicos que podem ser multiuso, de forma que ela possa ir, estudar, nadar, brincar, fazer música e também encontrar a galera, né? Enfim, é simples e com pouco dinheiro e com muita criatividade é possível a gente levar para esse pessoal que carrega esse Brasil nas costas um pouco só de alegria, um pouco de paz. Com certeza. E com relação à saúde, só para a gente finalizar, um olhar mais atento nessa possível segunda onda, né, doutor Saldiva? Sem dúvida. Mas você falou que a gente devia estar discutindo coisa. Essa reportagem é alto astral, mostrando que a vida ela sobrevive, principalmente na dificuldade. E também eu discuto um pouco a questão de periferia. A periferia é onde eu vivo. A cidade real não é a que eu vivo. A minha cidade real é cenográfica. A gente é periferia. A centralidade está na periferia, porque 90%, 80% da população de São Paulo vive nessas condições. Sim. Então, é lá que a coisa acontece, é lá que a gente devia também trabalhar um pouco mais para dar melhores condições de saúde, educação e de esperança. E nós agradecemos a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e do médico Paulo Saldiva. Boa noite, senhores. Muito obrigada. Até a próxima.
Fique agora com a premiação do troféu Raça Negra. Nós terminamos essa edição com a apresentação do coral da Universidade Zumbi dos Palmares. Parabéns, uma homenagem linda ao Dia da Consciência Negra. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana a todos. La